Então, gente, né? Como eu disse, terminei outra reunião falando, o defeito de esmalte hoje ele é considerado um dos fatores de risco mais importantes para a cárie da primeira infância. E a relação de defeito de esmalte com a cárie dentária, a gente tem que começar a pensar de uma maneira mais ampla, né? Se a gente sabe que diversos que são fatores, né, que agem principalmente durante a época de gestação, a infância, né? A gente tem que entender que para prevenir tanto a formação dos defeitos de esmalte, como para prevenir a ocorrência de cárie dentária, que hoje, independente dos avanços da odontologia, ainda é maior problema de saúde bucal. Para a gente pensar em prevenção de cárie dentária, a gente tem que parar de pensar somente com a ação local, tipo aplicação de flúor, né, essas coisas que o dentista faz. Né? Então, para falar sobre prevenção de cárie dentária, a gente tem que abrir mais a cabeça. Então, a prevenção ela vai começar ali desde, desde o momento do pré-natal dessa grávida. Né? Então, várias coisas vão influenciar. A idade materna vai influenciar, mães muito jovens ou mães mais velhas, né? Ela tem uma chance de ter alguma alteração durante a gestação e aí sim alterar a formação desses dentes, o tempo gestacional, o peso ao nascimento, as condições desfavoráveis, né, de nascimento ou de gestação dessa grávida, as condições de saúde dessa, né, na infância, na primeira infância, que a gente considera até os 5 anos. Então, tudo isso, né, vai agir como um acumulador de risco para que essas chances né, que a criança tenha tanto defeito de esmalte e, assim, consequentemente, a maior chance da criança ter cárie, funcione potencializando. Porque a gente sabe que isso aqui é um somatório de fatores, que a criança que tem uma condição de saúde ruim na infância, ela normalmente tem todos esses fatores juntos e todos eles vão funcionar como um acumulador de risco. Então, para a gente falar, né, sobre a prevenção da cárie dentária, a gente tem que falar dela sobre um contexto mais amplo de saúde, né? Então, isso já era uma questão discutida desde, né, que nem se falava do pré-natal odontológico, hoje ele está muito em moda, assim, todo mundo está falando muito sobre ele, mas o defeito de esmalte, né, ele já nos indica muito a importância dessa prevenção num contexto mais amplo. Então, né, reforça a importância de um pré-natal adequado, do acompanhamento do desenvolvimento infantil adequado, né, da importância da educação sexual e do planejamento familiar, né, já que a gente sabe que, por exemplo, a gravidez precoce ela vai trazer muitos problemas sistêmicos, aumenta a chance desse bebê nascer com baixo peso. E, por exemplo, esse baixo peso, né, a gente tem uma linha da epidemiologia que estuda os eventos do curso de vida, que chama epidemiologia do curso de vida. E ela demonstra que várias condições que acontecem durante a gestação e a primeira infância, eles vão impactar lá na vida adulta. Então, por exemplo, o baixo peso já foi relacionado, associado várias vezes com a diminuição da capacidade intelectual do adulto. E também com a posição que esse adulto ocupa no mercado de trabalho. A prematuridade também já foi relacionada com as doenças cardiovasculares no adulto. Então, observem que cuidar, né, da saúde começa lá durante a gestação, né? E eventos que acontecem nesse período impactam de maneira irreversível, né, na saúde do adulto. Então, para a gente, né, prevenir a cárie dentária e o defeito de esmalte no contexto mais amplo, né, a gente tem que pensar em toda essa parte de saúde geral e também, logicamente, pensar na parte da prevenção no contexto da saúde bucal, né? Então, permitir para esses dentes, né, para essa criança que tem o defeito de esmalte, um acesso precoce ao flúor, orientação de higiene e dieta de maneira adequada e, né, para essas crianças, né, que apresentam o defeito de esmalte, seria importante a identificação precoce delas
para que elas desenvolvam, para que seja desenvolvido, né, um programa adicional preventivo para essas crianças, né? Então, a realização de selantes quando necessário, a aplicação, né, extra de flúor quando necessário e outros tratamentos que forem necessários. Porque já que a gente sabe que esses defeitos vão impactar diretamente na prevalência de cárie dentária e não só na cárie, né? Sensibilidade e outros, e até mesmo na estética. Então, dito isso, né? Existem alguns protocolos terapêuticos para os defeitos de esmalte, que são protocolos recentes, né? Publicados recentemente, e que são importantes que a gente saiba, né? Porque a gente não trata o que a gente não sabe. Então, muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já viram opacidades e hipoplasias e passaram despercebido, porque a gente não diagnostica o que a gente não conhece. Então, eu tenho certeza que diversos já passaram, ou às vezes vocês diagnosticaram errado e aí não trataram da maneira correta. Então, para o tratamento das opacidades, né? Então, a gente tem que lembrar que eu não tenho nenhuma perda de estrutura, né? Eu tenho uma alteração na mineralização, na opacidade do meu esmalte. Só que isso, né, vai ocasionar o quê? Um dente mais frágil, né? Um dente menos mineralizado, um dente mais poroso. Então, qual que é o tratamento ideal para esses dentes que têm hipoplasia? Né? Teoricamente, seria reforçar essa estrutura. E qual é a maneira mais eficiente que existe de reforçar essa estrutura? Né? São com aplicações de flúor, né? Então, se eu tenho um paciente, identifico que o meu paciente tem uma opacidade demarcada, eu tenho que lembrar que esse paciente tem uma mineralização do esmalte deficiente e que eu preciso reforçar essa estrutura com aplicações de flúor. Os estudos mostram que para os defeitos de esmalte, para as opacidades, o que tem mais efeito, né, o melhor agente, né, de flúor é o verniz fluoretado. Então, para dentes que eu observe que tem opacidade, o ideal é que eu faça uma dose de ataque de aplicação de flúor, ou seja, durante 4 semanas seguidas, 4 sessões de aplicação de verniz fluoretado, para eu reforçar essa estrutura e diminuir os sintomas também da sensibilidade. Quando eu tenho hipoplasia, né, ou seja, quando eu tenho defeitos, né, com perda da estrutura, eu também tenho que reforçar a minha estrutura, mas nesses casos não só, né, não vai resolver só reforçar a estrutura. Então, quando eu tenho hipoplasia, ou seja, já eu tenho perda da estrutura, né, é importante que eu faça também a aplicação de flúor, a dose de ataque, também com o verniz fluoretado, e que quando é em dentes posteriores, em que eu consiga fazer o selante. E o melhor resultado é quando eu faço o selante com ionômero de vidro convencional. Então, eu faço primeiro, eu reforço primeiro a estrutura, faço 4 aplicações sucessivas de flúor e depois eu vou fazer o meu selante com ionômero de vidro convencional. E por que só depois eu vou fazer o meu selante? Porque lembra que se meu esmalte está alterado, a adesão do meu material restaurador, seja ele ionômero ou resina, porque quando esse defeito estiver nos dentes anteriores e estiver atrapalhando a estética, eu vou ter que fazer uma restauração de resina. Então, a adesão ela fica prejudicada. Então, para eu melhorar a adesão do meu material restaurador, quando eu for fazer selante ou até mesmo qualquer restauração em dentes que tenham hipoplasia, eu preciso reforçar a estrutura primeiro para depois vir com meu material restaurador ou com meu selante. Até mesmo nas opacidades, quando elas acontecem, por exemplo, na oclusal de molares, né, muitas vezes eu não tenho perda de estrutura, mas eu já observo uma porosidade tão grande desse esmalte que, além da aplicação de flúor, eu posso também fazer o selante para prevenir uma possível falha, uma possível quebra desse esmalte. Já na hipoplasia, eu já tenho essa falha, né? Eu já não tenho uma quantidade de esmalte. Então, além da aplicação de flúor, eu tenho sim que fazer ou o meu selante, ou eu tenho que fazer, quando é no caso de dente anterior, eu faço o melhor, o ideal, né? Seria a aplicação de flúor e depois a resina, ou a aplicação de flúor depois a restauração com ionol. Por exemplo, semana passada eu recebi um bebezinho de 1 ano e meio, que no 52 ele tinha uma hipoplasia, né? E a mãe estava achando que é cárie, ela já estava até
estava até mais amarronzada a hipoplasia desse paciente. Então, o que foi feito? Foram feitas aplicações de flúor e depois eu restaurei. Era o bebezinho, não restaurei com resina. Restaurei com o ionômero de vidro modificado por resina, que apesar de perder um pouco, né, na liberação de flúor, ele ainda libera flúor e eu não, né, e o bebê ainda não me dá condições de fazer resina. Depois esse ionômero vai ser substituído quando esse bebê tiver condições ali de receber uma resina de maneira adequada. Deixa eu ver aqui, alguém perguntou alguma coisa. Ah, tá. Acabei de aceitar. Desculpa. E aí, uma coisa que que a gente tem que entender, a Vanessa, né, e o Túlio, eles tiveram uma paciente que tinha amelogênese. A Glauci também, né? E da Glauci a gente ficou muito na dúvida se era amelogênese, se era hipomelização, porque o diagnóstico é difícil, o diagnóstico diferencial, ele não é fácil, tá? Então, independente, né, praticamente vocês vão ver quando eu for falar de HMI, que o diagnóstico diferencial, ele é difícil, mas que o tratamento, ele é basicamente o mesmo para todos. A Sara perguntou que se não tiver presença de sensibilidade, se precisa mesmo aplicar o verniz. Os estudos mostram que sim, Sara, porque mesmo que não tenha sensibilidade, é um esmalte com uma qualidade diferente. E que então a chance desse dente não ter sensibilidade, mas que ele tenha cárie é grande. É claro que, se você for ler os estudos, demonstram que a chance de um dente que tem defeito de esmalte ter cárie é muito maior quando é uma hipoplasia do que quando é uma opacidade. Isso é óbvio, gente, né? É fácil da gente entender, porque ele fica um sítio de acúmulo de biofilme muito maior, às vezes até exposição de dentina. Mas existem sim relatos que em dentes com opacidade até existe também um aumento da chance dessa criança ter cárie. E aí, né? Então esse é o protocolo terapêutico que a gente deve seguir. E não, por nada. O Túlio e a que tiveram tanto de amelogênese, tanto de HMI. E a gente, né, no de HMI, a gente fez exatamente esse protocolo. Fizemos a aplicação de flúor para depois fazer o selante. E o HMI, ele é um pouquinho diferente, eu vou falar, porque a gente tem que prevenir as fraturas pós-eruptivas dependendo da cor dessa alteração. E aí, gente, o que é importante, né, a gente lembrar? Os defeitos de esmalte, né, que acontecem, por exemplo, na dentição decídua, né, eles são uma chance, né, eles já apresentam um indicativo que esse paciente pode ter a hipomineralização molar incisivo na dentição permanente. E a hipomineralização molar incisivo é um defeito catastrófico, que é muito difícil de tratar, tem consequências graves e sérias para aquele paciente na dentição permanente. Né? Então, já além das complicações que ele traz, que os defeitos de esmalte na dentição decídua trazem, né? Eles trazem também um indicativo para uma alteração muito pior, muito mais grave, que a gente vai discutir, que é a hipomineralização molar incisiva. Mas aí eu vou interromper aqui a aula para gravar, porque senão na hora que eu for postar lá no YouTube vai ficar muito misturado, tá? Então eu vou interromper a gravação.